Fui violentada por 30 homens durante 2 anos dentro de casa. Eu sou a Padma, essa é a história mais terrível que você vai ouvir. Aos 12 anos eu era conhecida por minha gentileza e empatia em relação aos outros, também adorava brincar. Eu nunca pensei que minha vida tomaria um rumo tão sombrio, mas infelizmente, foi assim que as coisas aconteceram. Durante 2 anos, comecei a ser atacada por um grupo de 30 homens a cada final de semana dentro da minha própria casa, a cada sexta-feira à noite. Meu coração afundava quando ouvia os passos pesados ecoando pelo corredor, sabia que a tortura psicológica e física estava prestes a começar. Meu lar, um lugar que deveria ser um refúgio, transformou-se em um cenário de pesadelos. Eu me sentia completamente impotente e isolada, sem ninguém para me ajudar. Tudo começou, os homens vinham à minha casa e levavam minha mãe para o quarto. Eu achava que era normal, até que meu pai passou a me forçar a entrar no cômodo com estranhos. Nesse dia eu fui trancada pelo meu pai no mesmo quarto com cheiro de mofo. Junto com seus amigos, os 30 homens começaram a me estuprar. Naquele momento, eles acabaram com a minha vida. Esses homens cruéis me usavam como objeto. O meu pai também me obrigava a tirar fotos nua para ele enviar aos homens. Os homens visitavam minha casa, agendando tempo comigo por meio de meu pai, e dando dinheiro a ele em troca. A minha vida acabou depois dessa crueldade com uma pequena menina que era alegre. Eu estava acabada, com uma dor sem fim. Os meus professores viram a minha mudança de comportamento e de humor e eles conversaram comigo para saber o que estava acontecendo comigo. No primeiro momento eu não contei nada com medo de acontecer algo. Alguns dias depois, encontrei a coragem para contar minha história aos professores. Era neles que eu podia confiar. Eles chamaram a polícia e também assistentes sociais me resgataram na escola, de onde eu fui levada para um abrigo. Os professores me ajudou a denunciar os agressores e buscar justiça. A minha mãe disse que inventei toda a história para punir meu pai e minha mãe após brigas sucessivas dentro de casa. Até a minha própria mãe foi contra mim. A lei fez seu trabalho, e os homens responsáveis por tanta dor e meu pai foram levados à justiça. A sensação de alívio foi avassaladora, mas também senti raiva, tristeza e um profundo vazio. Tento encontrar um novo sentido para minha vida. A ferida deixada por esses 2 anos de horror não cicatriza. Ainda sinto medo, mas estou determinada a superar meus traumas e encontrar a felicidade novamente. Obrigada por ouvir a minha história. Se você quiser ouvir outras histórias de outras pessoas, me sigam por favor. Minha prima e sua amiga me trancaram dentro da geladeira e me gravaram para o Snapchat. Tenho apenas 8 meses. Minha mãe tinha convidado minha prima de 14 anos e sua amiga de 15 anos para passarem o dia em nossa casa. Ela viu uma oportunidade de confiar em 2 adolescentes responsáveis enquanto tomava um banho rápido, que duraria menos de meia hora. Assim que minha mãe saiu do quarto, minha prima e sua amiga correram até mim, empolgadas com a ideia de fazer algo engraçado para registrar no Snapchat. Elas pegaram seus telefones e começaram a me filmar, posicionando-me próxima à porta da geladeira. Eu, inocentemente, sorria sem saber o que estava por vir. Então, sem pensar nas consequências, elas fecharam a porta, deixando-me presa lá dentro. O vídeo começou a circular pelas redes sociais, e nele eu podia ser ouvida chorando, assustada e confusa. Meus gritos ecoavam pela cozinha, especialmente quando a porta da geladeira era aberta. O medo e a aflição tomaram conta de mim, enquanto eu aguardava desesperadamente por alguém que me tirasse dali. No final, fui libertada, mas minha mãe não tinha percebido o que havia acontecido. Quando o vídeo chegou ao conhecimento das autoridades, a polícia ficou preocupada com minha segurança e imediatamente alertou minha mãe. Ela ficou traumatizada ao descobrir o que havia acontecido e jurou nunca mais confiar em ninguém quando se tratasse de minha proteção. Apesar da tristeza e da angústia, ela sabia que minha prima não tinha intenção de me machucar, mas agiu de forma estúpida e irresponsável. Minha prima e sua amiga enfrentaram as consequências de suas ações. Elas foram presas e acusadas por colocar uma criança em perigo e agressão com uma arma perigosa. O tribunal se tornou o palco de seu julgamento, onde a gravidade de suas brincadeiras foi discutida. Embora fossem jovens, a justiça precisava ser feita para que elas aprendessem com seus erros. Hoje, estou segura e bem em casa, cercada pelo amor e cuidado dos meus pais. Por sorte, escapei de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Minha mãe,
ainda marcada pelo ocorrido, continua a proteger-me com unhas e dentes. Ela aprendeu uma lição valiosa e prometeu nunca mais confiar descuidadamente. Nos siga para ouvir histórias de outras pessoas. 227 homens e 56 mulheres foram queimados na fogueira durante o meu reinado. Mas nos dias de hoje, ainda faço muitas vítimas que ousam a me invocar quando dizem essas simples palavrinhas na frente do espelho. Eu sou a rainha Mary Tudor, mas você provavelmente deve me conhecer melhor como Bloody Mary. Nasci em 18 de fevereiro de 1516 na Inglaterra. Meu pai era Henrique VIII, um homem famoso por ter 6 esposas. Minha mãe, Catarina de Aragão, foi a primeira das esposas de Henrique. Ela me amava, mas eu era uma decepção para meu pai. Eu era uma filha, não um filho. Minha mãe foi deixada de lado e eu fui declarada ilegítima. Meus primeiros anos foram marcados por essa dor, pela rejeição, pelo isolamento. Mas o destino tinha sua própria maneira de me mostrar que eu tinha que ser forte. Em 1553, depois de todos esses anos de humilhação e luta, tornei-me rainha da Inglaterra e Irlanda. O mundo esperava que eu fosse gentil e flexível, mas aprendi que a gentileza costuma ser confundida com fraqueza. Então decidi ser forte do meu próprio jeito. Comecei a restauração do catolicismo, minha religião, que era desprezada por meu pai. Mas minhas decisões levaram à violência brutal, à queima e execução daqueles que se recusaram a se converter à fé católica. Até mandei executar 3 bispos. Daí que surgiu meu apelido, Bloody Mary, que na tradução fica Maria Sangrenta. Eu tive minhas próprias lutas, minhas próprias batalhas, inclusive aquelas que travei contra meu próprio corpo, minhas gestações fracassadas e o desejo de partir dessa para melhor. Em 1558, quando o vento de novembro soprava pelos salões do Palácio de Santiago, deixei este mundo. Minha morte foi tão solitária quanto minha vida costumava ser. Mas minha história não termina com minha morte. Eu ainda vivo nos cantos escuros da imaginação, nos sussurros das crianças e no arrepio que percorre seu corpo quando você fica sozinho na frente de um espelho. Há um jogo, um ritual sombrio que convoca meu espírito. Fique na frente de um espelho à luz bruxuleante de velas. Diga meu nome de maneira clara e distintamente 3 vezes, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Eu fui morto cruelmente por uma pessoa em quem confiei. Preste muita atenção, porque pode acontecer com você. Meu nome é Jeff Machado e essa é a minha história. Eu nasci em Santa Catarina e desde muito novo era um menino extrovertido e alegre. As pessoas ao meu redor sempre falavam que eu tinha uma luz diferente, pois era muito amoroso e sonhador. Assim que fui crescendo, me especializei em jornalismo e produção. Com isso resolvi que precisava sair da minha cidade e ir buscar novas oportunidades em São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2008, após passar 10 anos viajando entre Rio e São Paulo, me mudei definitivamente para o Rio e lá fui em busca de oportunidades de trabalho como ator. Sempre trabalhei bastante, como produtor, vitrinista, ator. Estava na tentativa de viver o meu sonho, mas sempre trabalhando para conseguir ter meu próprio dinheiro. Em 2022, uma das novelas que gravei estourou no Brasil e isso me fez ficar muito conhecido. Esse era o meu objetivo, afinal, atuar sempre foi o meu maior sonho. Além de ator, eu era um apaixonado por animais, tinha 8 cães que sempre me fizeram companhia. Depois dessa novela as coisas ainda não estavam no patamar que eu almejava e foi então que voltei a intensificar minhas buscas por trabalho. Conheci assim um produtor da Globo e aos poucos fomos nos aproximando. Ele me prometeu uma vaga em uma novela da Globo, mas em troca eu precisava pagar R$20 mil para que ele pudesse abrir essas vagas para mim. Os meses foram passando e os trabalhos prometidos não chegavam, então eu comecei a cobrar ao produtor Bruno, que sempre falava que iria me dar os trabalhos, mas nada acontecia. Até que um dia ele me ligou e ofereceu um trabalho em um vídeo erótico e como eu precisava do trabalho, acabei topando. Mal sabia que esse seria o último dia que veria meus amados cães. Então no horário marcado ele e o outro menino que faria parte do vídeo, chegaram em meu apartamento. Os recebi da melhor forma possível e me foi servida uma bebida natural. No momento que tomei, senti algo estranho, mas continuei tomando. Quando percebi, meus olhos foram se fechando e eu fui perdendo minha razão. E foi depois desse suco que eu faleci. Sendo enterrado no quintal de uma casa que eu mesmo tinha alugado, dentro de um baú que tinha no meu apartamento. Logo depois soltaram meus cachorros, os deixando sofrer. Além de se passarem por mim, para minha família e amigos. Um dos suspeitos de fazer isso comigo ainda está foragido. Sigam esse canal e compartilhe esse vídeo. Fui cerrado ao meio ainda vivo por um dos meus amigos. Meu nome é Gabriel Kuhn e essa é a minha história. Sempre fui um menino amoroso, alegre e extrovertido. Era conhecido no bairro por meu comportamento adequado,
Gostava de estudar e tirava notas muito boas. Quando entrei na pré-adolescência, conheci um jogo chamado Tibia e lá fiz vários amigos virtuais. Um deles era o Daniel Petri, um menino do meu bairro, que diferente de mim era muito mal falado. Diziam que ele tinha alguns problemas psiquiátricos, mas meus pais nunca implicaram com a nossa relação, pois não brigávamos. Em um dia eu estava jogando e precisava do dinheiro do jogo para passar de fase. Foi então que pedi para o Daniel e ele me emprestou. Como éramos crianças, eu não achei que ele me cobraria tão rápido. Mas dias depois ele me pressionou para conseguir o dinheiro do jogo e eu falei que não tinha. Foi então que ele foi até minha casa e eu abri a porta porque queria conversar e explicar que ainda não tinha o dinheiro. Ele estava muito irritado e não me ouvia falar. Gritava muito comigo e me empurrava. Foi quando eu acabei caindo no sofá e batendo a cabeça. Fiquei meio desacordado, e então ele pegou um arame e começou a me enforcar. Eu acabei apagando e ele achou que tinha me matado. Nisso ele abaixou meu short e me estuprou diversas vezes. Quando eu comecei a acordar ele voltou a me enforcar novamente pois eu gritava que iria falar com meus pais. Assim ele ficou com medo e me deu vários socos no rosto, na barriga e voltou a me enforcar. Ao perceber que tinha me enforcado com mais força e eu apagado novamente, ele começou a pensar em como se livrar do meu corpo. Avistou o sotão na minha sala, mas como tínhamos quase o mesmo peso ele não conseguiu levantar meu corpo 100%. Foi então que pegou uma faca e começou a cortar as minhas pernas, assim ficaria mais leve para levantar. Nisso eu acordei e com a dor eu comecei a gritar. Ele se assustou e voltou a me enforcar. Como eu tinha perdido muito sangue, acabei falecendo. Ao perceber que precisava cortar os meus ossos para soltar a perna, ele pegou uma serra de madeira e começou a serrar o meu fêmur, soltando assim minhas pernas do meu corpo. Jogou minhas pernas no sótão e ouviu um barulho no corredor. Foi quando ele deixou o resto do meu corpo jogado perto da porta e saiu correndo. Quem achou meu corpo foi o meu irmão e aterrorizado com a cena, ligou para a polícia. As fotos do meu caso são assustadoras. E quando as pessoas pesquisam no Google não conseguem dormir. Deixo um recado para todos nesse vídeo. Cuidado com quem vocês chamam de amigo. As pessoas podem ser perversas. Curta esse canal e compartilhe esse vídeo. Fingi ter 6 anos de idade para ser adotada, mesmo sendo um anão psicopata, com 30 anos. Meu nome é Natalia Grace Barnett, e minha história é bastante estranha e controversa. Nasci na Ucrânia e fui adotada por uma família americana, os Barnetts, em 2010. Na época, os médicos estimaram que eu tinha cerca de 8 anos, mas minha adoção foi complicada por dúvidas quanto à minha idade real. Fui diagnosticada com uma forma de nanismo que dificultou a descoberta da minha idade. Com o tempo, surgiram questões sobre meu comportamento e maturidade. Meus pais adotivos começaram a acreditar que eu era realmente muito mais velha do que haviam dito, talvez até uma adulta. Em 2013, eles se mudaram para o Canadá para que o filho biológico deles pudesse estudar física e me deixaram para morar sozinha em um apartamento nos Estados Unidos. Eles foram acusados de abandono, mas alegaram que acreditavam sinceramente que eu era adulta. Minha história atraiu a atenção da mídia. Algumas pessoas acreditavam que eu era uma criança, outras acreditavam que eu era adulta. As opiniões estavam bem divididas. As investigações médicas e legais não conseguiram determinar minha idade real. Por fim, fui morar com outra família que me acolheu e me apoiou nesse momento difícil.